Muito bem-vindos, boa noite, Bruhim Abaim, para um shiur, se Deus quiser, powerzíssimo. Gostaria de falar hoje com vocês sobre algo que é uma das fundações do povo Yehudi. A gente sabe que tem muitos pontos importantes no mundo, numa empresa, em qualquer instituição organizacional. Quando a gente fala do povo Yehudi, um dos pontos que ele é primordial é algo chamado casa, casamento. São palavras, não por acaso, sinônimos, muito próximas uma da outra, casa e casamento. E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns tópicos, alguns pontos específicos a essa instituição chamada casamento, que, meus queridos, são pouco falados e talvez nunca tenham escutado falar sobre eles hoje em dia. E seria ignorante, me permitam a indelicadeza de falar que devemos assumir que as pessoas já sabem. Eu acho que, de fato, talvez, se a gente não aprender, hoje em dia em específico, a gente não teria como saber isso. Here we go, e por aqui nós começamos, se Deus quiser. Eu queria começar com um tópico muito legal, óbvio, diretamente ligado com o nosso tópico, mas um ponto assim muito curioso, queridos. Eu vi uma brochura faz muitos anos atrás, talvez 15 anos atrás, do Rav Aaron Kotler, Zichron Libraha, fundador do Mundo de Lakewood, que a gente já muito falou sobre ele. E esse homem pegou e abordou alguns episódios distintos do Tanakh, que a gente entende eles de forma errada, com a nossa mente de hoje, a gente tende a entender coisas que aconteceram no passado, a gente acaba interpretando errado. Então ele pega, aborda inúmeros pontos e cada um deles ele para e explica isso no enfoque dos nossos Chachamim, como interpretaram, como entenderam esse tópico. Um dos tópicos, que é o único que a gente vai falar hoje, que está diretamente ligado com o nosso assunto, é o seguinte: Yaakov e Rachel, o terceiro dos patriarcas, Yaakov, casou com a terceira das matriarcas. Vale falar, é importante de ressaltar aqui, entre parênteses, que muitas vezes a gente fala dos patriarcas, mas um patriarca sem uma matriarca não vale nada. Por quê? Porque os dois juntos valem la crème de la crème, quando juntos, porque eles criaram a instituição chamada casa, e de novo, que é a mesma ideia, casamento. Então, quando a gente fala de Yaakov, a gente fala de Rachel. Quando a gente fala de Rachel, a gente fala de Yaakov, o conjunto. Dois gigantes. A pergunta power que tem aqui, pessoal, é o seguinte: Yaakov, fazendo a história muito curta, foge de Esav, seu irmão gêmeo. Ele chega na casa de seu futuro sogro, Lavan, que de branco e transparente e puro só tinha o nome, porque Lavan ele era muito confuso, não tinha nada de transparente, de claro, de limpo, vamos chamar assim. E Lavan chega para Yaakov, em um certo momento, fala: olha, eu queria te pagar pelo seu trabalho, você veio trabalhar comigo, eu queria te pagar pelo seu trabalho. Yaakov fala: claro, vou trabalhar 7 anos para casar com Rachel. A pergunta de $1 bilhão que ela salta do Humash, meus queridos, é a seguinte: peraí, por que Yaakov disse eu vou trabalhar 7 anos para casar com Rachel? Fala, vou trabalhar 1 semana, ou não vou trabalhar nada, já estou trabalhando. Por que precisou Yaakov se voluntariar? Não foi ideia de Lavan. Yaakov se voluntariou e disse: eu quero trabalhar 7 anos para casar com Rachel. E ainda mais, pessoal, a Torá conta para a gente que os anos que Yaakov trabalhou por Rachel antes de se casar com ela, Vehayu be'enav keyamim achadim be'ahavatotah, já que ele amava ela, o tempo passou de uma forma tão rápida. Uau! Como assim? A gente sabe que é exatamente o contrário. Quando uma pessoa está esperando por algo, o tempo não passa. Pergunta para um noivo que falta 2 meses para ele casar. Ele fala: me parece que faltam 2 séculos, porque cada dia é uma eternidade para o noivo ou para a noiva. Então a pergunta é: quando a gente espera algo, o tempo não passa. Como é possível? Segundo a pergunta, que quando Yaakov foi casar com Rachel, o Pasuk textualmente diz para a gente na lata:
Vehayu be'enav keyamim achadim be'avotah. Já que ele gostava tanto dela, o tempo passou muito rápido. Diz Rav Aaron Kotler o seguinte, e tem mais uma pergunta que eu vou perguntar para vocês. Yaakov, quando casou com Rachel, tinha 80 anos de idade plus. E a pergunta é, um segundo, aí de Shemame nunca espera que o filho dela case tarde? Como que é possível que Yaakov, que é o exemplo, terceiro dos patriarcas, cada um deles era um exemplo para cada um de nós, como é possível, meus queridos, que ele casou com mais de 80 anos de idade? Ah, Rabino, eu não sabia disso, estamos aprendendo junto. Por que Yaakov demorou tanto para casar? Ele falou, olha, eu quero trabalhar mais 7 anos. Habibi, você está com mais de 70 anos de idade, casa. Não, quero trabalhar mais 7 anos para casar com Rachel. Por quê? 2, como que o tempo passou rápido? E 3, por que Yaakov demorou tanto para casar? Diz Rav Aaron Kotler o seguinte, mata as 3 perguntas numa tacada só, algo muito importante. Avraham Avinu, todos os avós eram pessoas muito tops, e a gente vai apontar um ponto curioso histórico de cada um deles. Avraham Avinu, o gigante, o primeiro vagando a locomotiva chamada povo Yehudi, o primeiro dos nossos avós patriarcas, teve um filho chamado Ishmael. Esse filho teve um filho chamado Yitzhak e Ishmael. Yitzhak foi o que deu continuidade ao povo Yehudi. Ishmael foi aquele que perseguiu e persegue, infelizmente, o povo Yehudi até hoje. Yitzhak, o segundo dos avós, teve Yaakov, mas do outro lado da moeda ele também teve Esav. Esav perseguiu e persegue o povo Yehudi até hoje, inclusive o nome de Esav é o nome de uma das galuyot, que o povo, um dos exílios e sofrimentos que o povo Yehudi passou e passa. O terceiro dos patriarcas, Yaakov, tem uma peculiaridade. Jackpot. Yaakov teve os seus 12 filhos tzadikim. Avraham Avinu teve Ishmael. Yitzhak, o segundo dos avós, teve Esav. Yaakov foi o único dos patriarcas que teve as 12 tribos e todos os seus filhos foram pessoas nobres. Para que Yaakov pudesse chegar nessa pureza, precisou de Avraham, precisou de Yitzhak e precisou de Yaakov também. O que a gente quer dizer com isso? Essa pureza foi iniciada no processo com Avraham, foi continuada por seu pai Yitzhak e teve que ter um input grande de Yaakov. Yitzhak se casou com 40 anos de idade. Por quê? Porque ele precisou esperar ele ficar crescer. Quando Yitzhak tinha 40 anos de idade, Rivka já tinha uma idade que era possível casar-se com ela. Yaakov, pessoal, prestem atenção. Ele tinha 63 anos de idade. Ele foi 14 anos estudar na Yeshiva de Shem e Ever. Ele já estava agora 63 mais 14, 77 anos de idade. Ainda não tinha se casado. Por que ele foi para a Yeshiva de Shem e Ever? Porque ele entendeu que ele precisava crescer para chegar na casa de Lavan, crescido já, e poder passar esses desafios que a vida ia lhe atingir. Ele sugere mais 7 anos. 63 mais 14, 77, a gente falou. Ele sugere trabalhar por Leá mais 7 anos, agora ele tem 84 anos de idade. Por que ele sugeriu isso? Diz Rav Aaron Kotler, para que Yaakov chegasse no apogeu de quem Yaakov tinha que ser, estar 100% destilado, para ser aquela água cristalina, aquele Yaakov, no bom sentido, óbvio, com respeito, cristalino, e poder gerar 12 tribos, que nenhuma delas, dos 12 filhos, eram tribos que tinha algo não bom, porque os 12 eram tzadikim. Avraham, mais uma vez, teve Ishmael, Yitzhak teve Esav, Yaakov teve 12 tribos de tzadikim, de pessoas maravilhosas.
ele precisou passar por tudo isso. Precisou passar por 14 anos no Yeshiva, 7 anos trabalhando por Rachel. E aí, Yaakov conseguiu se manter firme frente aos testes de honestidade que Lavan, que era muito desonesto, lhe apresentou inúmeras vezes, mudando seu contrato de trabalho algumas vezes. Nesse momento, queridos, Yaakov está no topo do pedestal. Aí sim ele casa-se com Rachel. Aí sim ele tem 12 tribos, que as 12 tribos eram de pessoas, la creme do la creme tzadikim. Ou seja, Yaakov tinha um sonho, casar-se com Rachel. Mas Yaakov disse para si mesmo, não serve qualquer Jacó casar-se com Rachel. Precisa ser Yaakov, o Yaakov Avinu. Para que eu me transforme em Jacó, para Yaakov, e de Yaakov para Yaakov Avinu, eu vou precisar fazer muita academia, disse Yaakov. Eu sei disso. Yaakov era um profeta, ele sabia que ainda não estava pronto. Por isso que foi 14 anos antes de casar-se com Rachel, chegar na casa de Lavan para Yeshiva de Shem e Ever, estudar a Torá, se fortificar, carregar as baterias. Escolheu passar mais 7 anos voluntariamente trabalhando por Rachel antes de casar-se. Agora sim, eu já tenho 84 anos, eu sei que eu estou pronto, disse Yaakov. Isso responde todas as perguntas. Porque ele sugeriu 7 anos, porque ele viu que ainda não estava pronto. Porque ele não se casou até tão tarde, mesma coisa, porque ele precisava chegar no pedestal dele. E aí sim, a gente entende, a terceira pergunta é Ve'ayu kiyamim achadim. Quando a gente quer muito algo, o tempo não passa. Conta para uma criança que ele vai para Disney com os pais. Daqui um mês, não devia ter feito isso, mas agora já contou. A criança vai falar, o mês já chegou, já passou um mês a cada dia, ou cada tantos minutos. Como que Yaakov trabalhou por Rachel e o Pasuk diz, o tempo passou rápido. Porque Yaakov estava focando no que lhe faltava para poder casar com Rachel. Então, o processo de crescimento para chegar lá já destilado no apogeu, como Yaakov vindo para poder depois somente ter os 12 filhos tzadikim, passou rápido, porque tinha um propósito de crescimento, de chegar lá pronto para depois poder se casar com Rachel. Agora, pessoal, olhem que interessante. A gente acaba vendo aqui que Yaakov não teve 12 tribos by chance, por acaso, by mistake. Ele virou Yaakov Avinu antes disso para depois, se seu casamento dar certo, e ter as 12 tribos. Rachel, esposa de Yaakov, trabalhou muito sobre si para chegar também aonde chegou. O tema de hoje é casamento e casa, selamem shows, that's the same thing, ou todavar, é a mesma coisa. A instituição mais importante da Torá, ou certeza uma das top 1, 2 ou 3. Quando a Torá fala para a gente sobre família, a família depende da casa e a casa depende do casamento. Não só fisicamente, mas também uma estrutura física e mental e emocional. Essa estrutura emocional de preparo espiritual, de estar puro, como Yaakov fez, emocional, de sermos pessoas equilibradas, que hoje é muito, muito, muito importante, e também a relação entre o casal. Isso começa muito antes do casamento, porque Yaakov não se casou e depois consertou isso. Yaakov falou, antes de eu casar, eu vou esperar o máximo que eu preciso. No caso dele, como um profeta, ele esperou 84 anos, óbvio que isso não é pra gente. Mas Yaakov chegou já pronto, e Rachel pronto. De algo magnificamente perfeito, saem 12 filhos perfeitos. Óbvio que precisou da destilação de Avraham Avinu inicialmente, Yitzhak, e Yaakov finalizou o trabalho maravilhoso que os outros dois fizeram. A gente aprende daqui, pessoal, que o casamento depende
de como nós estamos e como nós chegamos e continuamos dentro do nosso casamento. As pessoas tendem a achar, e por favor, escutem isso com muito carinho, que o casamento resolve os problemas. E a verdade é que o casamento resolve um problema, o problema de estar solteiro. E agora esse casal maravilhoso ficou casado, é um presente isso. Mas os outros, entre aspas, ou sem aspas, problemas que o casal traz, cada um como indivíduo, isso não se resolve no casamento. O casamento tem que ser, se a gente puder exemplificar, meus queridos, para entender esse ponto melhor, que ele é muito importante, é o seguinte. O casamento tem que ser pegar uma banda, por exemplo. Pegar uma banda de 2 pessoas, só para exemplificar, podia ser demais, mas é suficiente 2. Se a gente pega um vocalista e alguém que toca um órgão muito bem, se o cantor canta bem e aquele indivíduo que toca o órgão também toca muito bem, então agora falta os dois se encontrarem na música para produzirem uma banda bonita. Show! Isso é o casamento. Porém, se a gente pegar um cantor que canta desafinado, voz muito grossa, fina, ou cantor de chuveiro, e o outro indivíduo que toca o órgão matzometza, mais ou menos, e juntar os dois, um ruim com outro ruim vai formar uma banda ruim. Não tem como formar uma banda boa. As of now. Até que eles treinem. A ideia aqui, pessoal, é que o casamento, ele não conserta os problemas, ele só resolve o problema de estar solteiro. Mas o que cada um de nós, marido, cada um de nós, mulher, traz para o casamento, a gente continua sendo a mesma pessoa. Se uma pessoa egoísta entra no casamento, não porque ele casou ele vai deixar de ser egoísta, ou ela. E se uma pessoa maravilhosa entra no casamento, não porque ele casou com ela ou ela casou com ele, eles vão deixar de ser maravilhosos. O nosso eu, nós trazemos ele para o casamento. Agora, daqui o primeiro ponto que a gente já aprende é como Yaakov teve que trabalhar sobre si e Rachel para entrarem destilados no casamento e aí sim conseguiram ter as 12 tribos e todos os filhos tzadikim, justos. Assim também, nós precisamos focar em sermos pessoas boas para continuar fazendo um bom trabalho durante o casamento. Porque o casamento só resolve um problema, o problema de estarmos solteiros. Queria dar um passo adiante, já que a gente está falando de casamento relacionado a isso, é o seguinte, acompanhem comigo. Tenta imaginar que alguém faz uma viagem São Paulo, Miami. Ele pega o avião, ele sabe que a viagem vai demorar talvez, no bom se ele tiver com muita sorte, 12, 13 horas. Porque o avião demora umas 8, 9 horas, mas tem que chegar ao aeroporto. Chegando em Miami tem aquela fila do Passport Control para passar, apresentar o visto, que demora um pouquinho. E aí, de repente, a pessoa já sabe que vai demorar 12 horas, com sorte. Quando demora 12 horas, como a pessoa sente? Yahoo! Agora, se a gente pegar, pessoal, olha que interessante, uma pessoa que vai fazer um trajeto de um bairro para o outro, ou vai para uma cidade vizinha, 20 quilômetros no máximo, pronto, e demora 2 horas, essa pessoa já fala uft, e chega cansada no destino, chega estressada no destino. A pergunta é por quê, pessoal? Porque quando alguém vai para Miami, ele está pronto para tolerar 12 horas. Tá bom, Miami é gostoso. Mas vamos dizer que a pessoa vai trabalhar em Miami, fazer alguma coisa que ele não gosta tanto e precisa fazer. Pronto. Essa pessoa, quando pega o avião e faz o que precisa fazer, ele chega lá depois de 12 horas, ele não fala uft que demorou 12 horas, o caminho todo. E a pessoa, quando vai de um bairro para o outro, ou quando vai numa cidade vizinha, 10, 20 quilômetros, demora 2 horas, que é muito menos do que 12, a pessoa já fala uft, já chega estressada, cansada. O que mudou de um para o outro? A resposta é óbvia, pessoal. Quando a pessoa está indo para Miami, ele já sabe que o trajeto vai demorar 12 horas. Pronto, ele tem expectativa que vai demorar 12. Se demorar 14 vai incomodar, mas 12 é normal. Até chegar no aeroporto, fazer o customs e daí vai demorar 12 horas. Agora, isso sem contar o carro alugado para pegar o carro, outras coisas, né? Mas, ok. Agora, se a pessoa vai dirigir para o bairro vizinho,
ou ele vai viajar para 10 quilômetros e a pessoa demora 2 horas, não era o esperado. E quando não é o esperado, cria uma frustração dentro da gente, porque a gente imaginava que ia demorar 15 minutos e demorou 1h30. No caso de Miami, nós sabíamos que ia demorar 12 horas e demorou 12, 13 horas ou 11 horas ou o que for. Ou seja, a nossa expectativa tem um grande fruto em como nós vamos reagir para aquele fato. Por que isso é importante quando se fala de casamento? Porque nossos grandes mestres, dentre eles Rav Wolbe, ou Rav Chaim Friedlander, Zichronam Libraha, 2 grandes mestres da geração passada, nos dizem que o trabalho é parte da avodá, essa avodá chamada trabalho, chamada casamento, tem um job lá dentro. E esse casamento, para produzir o fruto que Hashem espera de nós no casamento, precisa de um trabalho. Então, quando a gente vem com a expectativa certa, igual o exemplo de Miami que a gente conversou há 1 minuto atrás, o casamento tem outro view, tem outro enfoque. Quando nós entramos no casamento, com aquela história de Sheva Brachot, que vai ser tudo maravilhoso, e tudo é maravilhoso, mas a gente precisa saber o que quer dizer maravilhoso. Maravilhoso não quer dizer que nunca vai ter embates entre o casal. Nunca quer dizer que vai ter coisas que as pessoas não concordam um com o outro, um casal, o homem com a mulher ou a mulher com o homem. Quando a gente sabe que isso já era esperado e a nossa expectativa ela é real, a gente não fica frustrado, não fica chateado, porque nós sabemos que Hashem colocou a gente no casamento para curtir, para aproveitar, mas junto com isso, dizem Chachamim para a gente, tem uma avodá, tem um trabalho a ser feito. Ninguém casa, pessoal, só para ter uma companhia do lado dele na velhice ou o que for. Faz parte. Mas durante os 120 anos de uma vida maravilhosa, nós casamos para trabalhar as nossas midot e chegar no apogeu que Hashem quer da gente. Uma vez sabido isso, quando tem algum job para ser feito no casamento, não me incomoda. É que nem alguém fala, olha, puxa vida, você não sabe, eu precisei ir para Miami, eu precisei pegar um táxi para o aeroporto. Quem estiver escutando vai falar assim, e você não imaginava isso? As pessoas querem chegar no aeroporto como? Ou seja, é algo normal. Quando a gente entende que é algo normal, meus queridos, flui, é gostoso, faz parte. Um ponto importante é sermos as pessoas corretas no casamento, não só esperar que o outro seja correta, como a gente aprendeu de Yaakov. Segundo ponto que a gente está falando agora é a importância de cada um de nós estar pronto para um trabalho, que é a coisa mais gostosa do mundo, que é crescer. E o casamento tem que fazer nos crescer ainda mais. Olha só a observação power, pessoal, que vem ao encontro dessa ideia. Tem uma Gemara muito famosa que não tem um Sheva Brachot que ela não é mencionada. A Gemara conta para a gente no Tratado de Sotá, no começo, Kashe Zivugam que Kriyat Yam Suf. O casamento da pessoa ele é tão difícil quanto a abertura do mar. Todo mundo pergunta qual a relação entre casamento e abertura do mar, e tem muitas piadas sobre isso, mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o quê? Falar sobre qual a mensagem que tem atrás dessa Gemara, que lembrem que a Gemara, meus queridos, é um scanning, com todo respeito, no cérebro de Hashem. Hashem está pensando para a gente uma mensagem power. E junto com essa Gemara, tem outra Gemara muito curiosa, que a Gemara fala, olha, tem mais uma coisa que é muito difícil igual a abertura do mar. Qual que é? A parnassá, o sustento da pessoa. Qual a relação entre o sustento e o casamento? Eu sei que todo mundo vai falar, olha, quando a pessoa casa, ele tem que ter um sustento maravilhoso, grande, para poder cuidar da casa, tá certo? Dos custos, tá certo, é verdade. Mas tem algo mais deep, mais profundo. Por que o casamento de cada um de nós, Hashem conta isso pra gente, é algo difícil, quer dizer que é difícil, igual a abertura do mar. E também o sustento de cada um de nós é difícil igual a abertura do mar. Por que é justo essa expressão e por que a relação entre um e outro? Rav Yaakov Kamenetsky faz uma observação power. Quando a Gemara fala sobre o conceito de casamento, a Gemara diz Kashe Zivugan que Kriyat Yam Suf. O zivug da pessoa, o match da pessoa é igual ao Yam Suf, é igual à abertura do mar. A Gemara não fala sobre casamento. A Gemara fala sobre o quê? Não fala sobre encontrar a esposa. Normalmente a gente traduz, olha, encontrar a esposa é difícil como Kriyat Yam Suf. Isso não é a tradução.
Diz Rav Yaakov Kamenetz que zivug é a relação chamada casamento contínua. Kasher zivugan, que Kriyat Yam-Suf, falei pessoal, olhem que power. A Gemara vem ensinar para a gente, Hashem vem ensinar para a gente algo giant, que manter-se casado de uma forma saudável é difícil, igual o Kriyat Yam-Suf. Explico. A parnassá da pessoa também é kasher difícil igual o Kriyat Yam-Suf. Qual a relação entre um e outro e qual a explicação disso daqui? Olhem que power, pessoal. Quando se refere a parnassá, sustento monetário, cada um de nós entende que é algo ongoing, contínuo. É algo contínuo, e para Hashem mandar parnassá, algo que Hashem tem que calcular, etc e tal. É um trabalho, vamos dizer assim, para Hashem, que a gente possa, apesar que para Hashem não tem nada difícil, mas é para que a gente possa entender que é algo kasher, para Hashem é algo difícil. Igual o Kriyat Yam-Suf, igual que Hashem teve que fazer um milagre para abrir o mar, Hashem faz um milagre diário de nos dar parnassá, seja que a gente merece, às vezes a gente não merece, mas Hashem, super bondoso, sempre dá para a gente. O zivug, manter duas pessoas casadas, também é kasher. Mas igual que em relação ao sustento, a gente entende que não é comecei a trabalhar, então agora ralas, eu já vou garantir meu sustento para o resto da minha vida. Não, eu preciso estar sempre me atualizando, indo para a feira, de ver o que estão importando de novo, ou fazendo mais um curso de finanças, ou conversando com as pessoas. A gente está sempre pensando em como poder fazer dinheiro, faz parte do nosso job, trazer para lançar sustento para casa. Igual que a gente faz isso com o dinheiro, diz Hashem, faça com o casamento, porque casamento não é uma coisa, eu casei na roupa. A cada dia nós decidimos casar de novo. Ou, infelizmente, não. Porque um casamento que termina, ele não termina um dia. É um processo. E um casamento que se mantém bem, ele é um processo também. Power esse ponto, pessoal, muito importante. Casamento é uma instituição de trabalho ongoing, crescimento, e esse crescimento tem que ser gostoso, porque quando a gente cresce, a gente tem que se sentir bem cada vez mais próximos. Daqui a gente entende quando o casamento não é eu casei na roupa e agora a gente só está colhendo os frutos, não, a gente está agora, o casamento na roupa, na cerimônia é algo pimp, é jogar semente no chão. Agora a árvore só vem através do regar ela dia a dia, que é essa instituição chamada casamento. A gente normalmente entende, eu casei lá atrás e já foi feito. Hashem diz, não, é o contrário. Casamento ele é feito a cada dia. Lá atrás foi só um match que os dois se encontraram. Quando ficaram na roupa, embaixo da roupa e se casaram. Esse conceito chamado trabalho ongoing é muito valorizado por quem entende de Torá. Nossos sábios. Escutem só essa história que power, pessoal, quando se fala de casamento. Tinha um Hassid, história verdadeira. Os Hassidim usam um shtraimon, aquele chapéu bastante grosso de pele aqui em cima na cabeça. E aí tinha um Hassid que quando era jovem usava shtraimon, passou um tempo, deixou de usar o shtraimon e quando se casou não estava usando o shtraimon, esse chapéu de pelo. Ele ficou noivo, casou, e depois de um tempo já estando casado, ele sentiu que ele queria se conectar mais a ser o Hassid que ele era. E um Erev Shabbat, uma sexta-feira antes de começar o Shabbat, ele mostra para a esposa, olha, eu comprei um presente para mim mesmo, eu trabalhei bastante, shtraimon é algo caro, e eu economizei. Ele aparece na frente da esposa com um shtraimon na cabeça, indo para o Bet HaKnesset, para a sinagoga. Falou para ela, Shabbat Shalom. Mal ele sabia da reação que isso poderia causar. E a esposa olha para ele e fala, o que é isso? Disse ele, olha, eu quando era pequeno era Hassid, eu usava um shtraimon, e eu acho que eu queria voltar às minhas origens, então por isso que eu comprei. Você gostou? Vira ela para ele e diz o seguinte, eu não casei com uma pessoa que usa shtraimon, desiste disso, por favor. O Hassid quase se dissolveu naquele momento, porque falou, olha, eu estou dando um passo para me conectar mais com minhas origens, fortificar mais as tradições que eu tenho e trazer para minha casa, mas minha esposa, por outro lado, tem razão, ela falou, olha, você era Hassid, quando eu te conheci você já não era mais Hassid, e eu não quero andar com alguém que use esse chapéu de
de Hassid aí comigo. Eu não quero isso para o meu marido. Ela fala para ele, sabe o quê? Vai devolver o chapéu. Diz ele, eu paguei $2.000 nesse chapéu e eu não tenho como devolver, eles não aceitam devolução. Ela fala para ele, se vira. Eu não casei com homem que usa Streimel. Esse homem ficou confuso, olhou para cima e falou, Hashem, eu fui fazer a coisa com a melhor das intenções, eu fui parar na sarjeta. O que aconteceu? Baruch Hashem, a gente tem Gdolim, tem Rabanim, a gente pode se aconselhar com eles. Esse homem foi para o Rav que morava perto dele, privilégio, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ele chega para o Rav e conta toda a história. Rav Shlomo Zalman Auerbach olha para ele e fala o quê? Abre mão, desiste. Não do casamento, desiste do chapéu. Não vale a pena a briga, o atrito por isso. Você não era um Hassid quando casou com ela, você não usava chapéu, ela tem direito de falar para você que ela não quer andar com um homem que anda com um chapéu na cabeça. Halas, that's it. Desiste. Não faça disso big deal, porque não é. Assim disse Rav Shlomo Zalman Auerbach para ela. Para o marido, melhor dizendo. Disse, marido, Rav, eu tenho um problema. Ok, vou abrir mão. Mas eu estou com um problema grave. Qual o problema? Eu paguei $2.000 e para mim é muito dinheiro. E eles não aceitam mais devolução. Rav Shlomo Zalman Auerbach falou, 1 minuto, eu tenho uma solução para isso. Pessoal, história 100% verídica. Ele abre a gaveta dele, conta o dinheiro que ele tinha. Rav Shlomo Zalman Auerbach, entre parênteses, saibam, não era rico. Tinha uma situação financeira muito, muito, muito precária. Fecha o parênteses. Ele tira $2.000 da sua gaveta, entrega para esse Hassid, fala o seguinte, o meu Streimel, Rav Shlomo Zalman Auerbach usava Streimel, está muito gasto, eu tenho ele faz décadas, muitos anos, eu preciso de um chapéu novo. Então agora você tem o dinheiro, eu tenho o chapéu e você tem o Shalom Bait, sua casa está ok. Os dois estão felizes. O cara saiu iluminado, achando que tinha o maior problema do mundo. Rav Shlomo Zalman Auerbach falou para ele, olha, ela tem razão. E Rav Shlomo Zalman Auerbach coloca aquele chapéu e volta para casa. E os filhos olham para ele com um sorriso, e ele olha para os filhos com um sorriso e falam, eu comprei um Streimel novo. Os filhos falam para ele, Rav, Abba, Zeide, vovô, e netos. Rav Shlomo Zalman, esse chapéu está muito maior do que tua cabeça. Se você comprou, compra o tamanho certo. Rav Shlomo Zalman Auerbach fala para eles, olha, é uma longa história. Mas esse chapéu é fruto de um Shalom Bait, de uma casa, que agora tem harmonia que antes não tinha. Então é uma honra usar um chapéu maior, sabendo que esse chapéu, esse Streimel, trouxe Shalom Bait para mais um lar no povo Yehudi. Pessoal, olhem que power! Olhem a visão desses homens do valor de um Shalom Bait. E aprendendo também. Eu preciso usar o chapéu. Talvez precisa. Talvez não. Pergunta. Não prejudiquemos o nosso Shalom Bait por algumas humrot em casos específicos, por alguns rigores. Cada caso tem que ser questionado. Por isso que é importante que a gente tenha um Rav para perguntar. Eu já escutei, pessoal, de 2 grandes homens que às vezes a gente faz algumas bobeiras que a Halachá não dá tanto ponto para isso, quanto o Shalom Bait da pessoa. Nosso job na vida é ser normal, dentro do que o Shulchan Aruch, óbvio, pede para a gente, não normal da rua. Mas eu quero mais, e às vezes tem que fazer mais mesmo, mas às vezes não, e tem que perguntar. Muitas vezes não à custa do Shalom Bait, não à custa dos outros. O meu conforto pessoal, dormir um pouco menos, eu posso abrir mão para uma mitzvah maior. Mas o do outro, talvez não, tem que perguntar. E mais um ponto, pessoal, final, para quando a gente fala de casamento, que ele é pouco falado. É o seguinte. Casamento
não quer dizer, e eu repito, não quer dizer em letras maiúsculas, ser um korban, ser um sacrifício. É uma avodá, é um job. A gente falou, mas é um job gostoso para a gente crescer. Mas casamento, meus queridos, não quer dizer ser um korban que vai ser colocado no mizbeach, no sacrifício. Porque o korban era colocado no mizbeach. Nós não somos korbanot, sacrifícios. Porque se a gente vira um sacrifício, a casa fica disfuncional e não é o que Hashem quer. É importante que nós sejamos a pessoa maravilhosa e o outro lado também faça parte disso. O que quer dizer isso? Precisa de uma pessoa experiente para poder sempre alertar a gente, explicar para a gente se isso é ou não é. A gente precisa de uma pessoa sempre capaz e com os valores corretos, mas muitas vezes tem sinais de alerta. E quando um cônjuge está muito saudável e o outro não, a casa pode ficar disfuncional. Ah, mas eu preciso ser um korban para minha casa continuar viva. Quem falou que é isso que Hashem quer da gente? Talvez tenha uma solução para que não sejamos korban. E se não tiver solução, talvez tenha que perguntar para alguém se a solução é continuar do jeito que está. Porque olha que interessante, pessoal. O conceito de casamento tem que ser um trabalho, meus queridos. Isso aqui é muito importante, atenção. E trabalho requer esforço. E ok, quando a gente vai na academia, a gente também faz esforço e não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar também, precisa de um esforço e é maravilhoso isso tudo. E por isso que a gente está vivo, é a coisa mais gostosa do mundo é se esforçar. Mas casamento depende de duas pessoas, não de um só. A gente precisa estar alerta a isso. Assuntos como comunicação é importante. A pessoa precisa saber falar, saber ter alguma coisa que me incomoda no outro ou na outra. Eu preciso ficar quieto. Onde está escrito que precisa ficar quieto? Tem que saber como falar, não ficar quieto. Em vez de falar o que me incomoda em você, falar para mim me incomoda tal coisa, como a gente pode resolver isso? Quando a gente não aponta o dedo para o outro, pessoal, quando se fala de comunicação, e a gente fala dos nossos sentimentos, é muito difícil que outra pessoa fique magoada. Ela talvez não vai gostar tanto de escutar, mas não vai reagir, não vai subir o vidro blindado, não vai fechar os ouvidos. Quando a gente fala, olha, você fez tal coisa, a gente está rendendo a pessoa, é muito difícil que a comunicação continue. Vai para o caminho errado. Quando a gente fala dos nossos sentimentos, olha, para mim me incomoda muito quando tal coisa acontece. As conversas com essa dica, pessoal, mudam muito. Em casa, na rua, o que for. Dica de 1 milhão, pessoal. Não estou falando de você, estou falando para mim o que me incomoda e talvez a gente tenha um jeito de trabalhar isso aqui. Aí já não vira o outro, vira nós, vira eu. E cada um de nós em casa, pessoal, quando se fala de casamento, talvez um assunto talvez também que não é tão falado, tem que ter as suas responsabilidades. Quando o marido ou a mulher vai acoplando as responsabilidades do cônjuge, a casa fica não saudável. Hoje em dia, Baruch Hashem, tem mulheres que trabalham e é maravilhoso e espetacular e sorte de cada marido que sua esposa trabalha. Deve agradecer todos os dias a ela, porque a responsabilidade de Parnassá é do marido, não da mulher, mas ela, óbvio que pode ajudar, é um presente isso. Mas cada um tem que ter suas responsabilidades. Quando o marido toma as responsabilidades da mulher, ou a mulher as responsabilidades do marido, não é o que Hashem fez. Um pode ajudar o outro, mas um não faz pelo outro. E no século que a gente vive, certeza, é tão importante, pessoal, mais um ponto quando se fala de casamento, que o casal tem que ter alguém para poder fazer perguntas de assuntos mais íntimos, mais pessoais, mais amorosos. Tem assuntos que o casal vai assumindo que, hoje, me permitam, muitas pessoas falam, eu pergunto para o IA, inteligência artificial. Hello? A inteligência artificial não sabe exatamente quem eu sou. Sim, ela já sabe hoje, por tantas conversas que eu já fiz com ela, é verdade. Eles pegam nossos moldes, muito bem, isso correto, mas ainda não substitui alguém que possa ser um nosso mentor. A gente precisa ter um mentor. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode, tem coisas que para esse casal é mitzvah, e tem coisas que para outro casal é proibido. Então o IA nunca vai fazer isso para a gente, pessoal. Nós precisamos ter alguém,
E essa pessoa tem que ter, quando alguém vem perguntar para a gente uma pergunta íntima, pode ser até de assuntos físicos do casal, a pessoa tem que ficar feliz que ele recebeu essa pergunta, porque se não perguntar para um Rav, para um mentor que estudou Torá e tem a Shkafá, a visão da Torá correta, isso é muito importante, hein? Vai perguntar para quem? Para a rua. Que tipo de resposta vai ter? Nós, como Rabanim, precisamos ficar felizes quando a gente escuta perguntas dessa e dar abertura para a pessoa fazer essa pergunta, e um sorriso. E do outro lado, nós, casais, precisamos ter, entre aspas, a coragem de perguntar para um mentor que tem Torá, para um mentor que tem a Shkafá, a visão certa, e não assumir porque eu li em algum lugar ou porque a inteligência artificial me contou. Instrução e acompanhamento é um must, porque a gente falou que o zivug não é o casamento da roupa, é o ongoing, é o processo. E quando a gente planta, pessoal, uma árvore que a gente trabalha sobre si com um sorriso, uma árvore que a gente rega ela com carinho, que é a instituição chamada casamento, essa árvore maravilhosa, ela tende, com a ajuda de Hashem, a dar frutos espetaculares. Quando nós nos esforçamos e plantamos com carinho e pede para Hashem ajuda, a gente segue esses passos que a gente contou hoje no shiur, pessoal. Dentre outros que a gente sabe, a árvore tende a ser maravilhosa e os frutos que saem dela, os filhos, também serão, se Deus quiser. Que Bezat Hashem a gente possa ter uma família espetacular e que a gente possa sair desse shiur ainda muito melhor do que a gente já entrou. Semana power e show para cada um de nós.